Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com um bom dia de salvação. Meus queridos irmãos, hoje é domingo, falta apenas 12 minutos para a escola bíblica dominical. Todos os irmãos e irmãs que pertencem à nossa igreja aqui na Antiga Catuí, por favor, se ligue aí no estudo bíblico, escola bíblica dominical. A Bíblia Sagrada diz, irmãos e ouvintes, que meu povo erra por falta de conhecimento. E nós vemos que muitos irmãos e irmãs têm faltado aí nos ensinamentos da escola bíblica dominical. E aí, quando acontece que o diabo bate de frente com eles usando a palavra, ele não sabe sair fora de Satanás. Porque, meus queridos irmãos e ouvintes, um ser que conhece mais a Bíblia, mais do que eu, pastor Cavalcante, mais do que o pastor bispo, né? O bispo, nosso bispo querido, nosso bispo Samuel Ferreira, bispo, presidente das Assembleias de Deus aqui do estado de São Paulo, estadual e nacional. Nosso bispo Samuel Ferreira, ele tem bastante conhecimento, tem estudo, fez faculdade, juiz, né? Se formou nos Estados Unidos, mas existe um que conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nossos pastores, né? Nosso pastor bispo Samuel Ferreira, né? Nosso bispo Samuel Ferreira, nosso bispo Primaz, né? Pai de Samuel, pai do nosso bispo Samuel Ferreira, o bispo Manuel Ferreira. E nós vemos que o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele trabalha 48 horas por dia, ainda faz hora extra para desgraçar a vida dos cristãos. Os cristãos é necessário estar orando, jejuando, estudando a Bíblia, né? Lendo, estudando, meditando, examinando o livro sagrado. Porque a Bíblia, ela é 66 livros, se chama Biblion, que quer dizer biblioteca. Se meus queridos irmãos, meus irmãos que se diz ser cristãos, que se diz ser crente, não estudar a palavra de Deus, é uma presa fácil para o inimigo destruir, arrebentar. O diabo, na verdade, irmãos e ouvintes, ele usou a Bíblia em Salmo 91, verso 7. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui de cima a baixo, porque está escrito que os anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra de Deus é viva e eficaz. Você viu que lá no Salmo 91, verso 7, está dizendo que 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O diabo, ele usou a Bíblia lá em Mateus 4, né, capítulo 4, versículo 1 a seguir, o Evangelho de Lucas, o apóstolo Lucas, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Os irmãos vê também Marcos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho do apóstolo São Marcos, capítulo 1. Os irmãos vê aí, nós vemos que a palavra de Deus diz que o diabo, ele usou a Bíblia para derrubar o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém da Judéia e se criou em Nazaré. O Filho de Deus, conhecido como Filho de Maria, não Maria de Cleópatra, nem Maria Madalena, mas se fosse, o que é que tinha? Jesus escolheu Maria para ser filho, perguntou se ela queria ser e ela aceitou. Se ela não aceitasse, Deus usaria outra. Deus chamaria outra mulher para ser o pai, melhor, para ser a mãe de Jesus. Jesus veio gerado pelo Espírito Santo para o ventre da Virgem Maria. E ali Jesus nasceu, e depois que Jesus nasceu, ela não é mais virgem. Ela deu à luz, mais quatro filhos e várias filhas com José. Nós vemos a passagem bíblica que está escrito no Novo Testamento, o texto bíblico, que diz que José, quando viu que ela estava grávida de Jesus, estava grávida para nascer o menino. Quando ela estava grávida,
né, do menino que veio do céu, Jesus Cristo, veio gerado pelo Espírito Santo do céu para o ventre dela. Porque na verdade, irmãos e ouvintes, nós vemos que Deus olhou do céu à terra e Deus não viu um justo sequer nessa terra de meu Deus. Então foi para ele enviar o Filho. Ele conversara com o Filho, enviou, e o Filho se propôs a vir, veio, e aí ele veio para fazer a diferença. Aí o diabo não estava contente. Quando Jesus tinha 2 anos de idade, com 2 anos de idade, fizeram uma lei, irmãos e ouvintes, para matar todas as crianças de 2 anos abaixo. E nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo, louvado seja Deus, o Filho de Deus, ele estava incluso no meio dessas crianças de 2 anos, porque Jesus tinha 2 anos. Então eles fizeram uma lei, vamos fazer essa lei para matar todas as crianças, aí nós mataremos o Filho de Deus, né, Jesus? Mas quem consegue vencer a Deus Todo-Poderoso? Porque o diabo era um anjo de Deus, foi criado por Deus do nada. Deus é todo-poderoso no céu e na terra. Amém, irmãos? Todo-poderoso. Deus é o mesmo que fez todas as coisas. Só tem 2 coisas que Deus não pode fazer. E eu explico para vocês, irmão. Deus não pode pecar e nem for um Deus maior do que ele. Mas o diabo não está contente porque o diabo queria ser igual. Queria ser igual a Deus. Né? Queria ser semelhante a Deus, mas não tem como, né? Ele queria ser semelhante igual, assim que ele queria ter parte também na terra, sol, lua, estrela, todas essas coisas, né? Queria ter parte, como se fosse ele também que tivesse feito, sendo ele criatura, que foi Deus que criou ele do nada. E aí ele se rebelou contra Deus, deixou o orgulho, né, a soberba, entrar no coração, e aí Deus não aceitou ele no céu, lançou ele lá de cima com a 3ª parte, porque irmãos e irmãs, ele conseguiu ganhar a 3ª parte dos anjos de Deus. Então, veja só que o diabo ele não bate maneira, ele bate pesado. O diabo trabalha 48 horas por dia e ainda faz horas para enganar, para arrebentar as pessoas, como já falaram, né? Então, meus irmãos, nós vemos que ele usou a Bíblia, Mateus, né, apóstolo Lucas, né, e Marcos. Vocês podem ver lá Mateus capítulo 4, eu já falei, mas eu falo mais uma vez, Lucas capítulo 4 e também apóstolo Marcos capítulo 1. Os irmãos podem ler para os irmãos ver. Então ele não estava contente e fez, os irmãos podem ver que ele fez de tudo para derrubar Jesus. Né? Ali na palavra de Deus diz que ele falou, se tu és o Filho de Deus, então pula daqui de cima a baixo, porque está escrito, como eu falei em Salmo 90, né? Porque está escrito. Amém, irmãos e irmãs? Amém, meus ouvintes? Olha bem, ele falou, se tu és o Filho de Deus, pula daqui de cima a baixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedras. Então ele usou a Bíblia. Está escrito na verdade. Mas você tem que ter cuidado quando ele usa a Bíblia, porque ele usa a Bíblia ao contrário, ele usa de cabeça para baixo, ele usa para arrebentar, porque o diabo não tem dó dos seres humanos, ele não tem dó dos seres humanos, principalmente quando é cristão, quando é evangélico, quando é crente, né? Jesus disse para Tomé, seja crente, não incrédulo. Jesus mesmo falou para Tomé, para nós ser crente. Crente é crer, acreditar, crer. Tem pessoas que crê, né? Crê bastante em Jesus, né? Crê em Jesus. Tem outros que não crê. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos e ouvintes, que o diabo ele crê que estremece, né? O diabo é o primeiro crente, ele crê que estremece. Ele crê que estremece, mas não obedece. Então nós temos que crer, o necessário é crer e obedecer, né? Obedecer a Deus. Porque se nós não obedecer, não adianta nada, irmãos e ouvintes, porque se nós não obedecer, o diabo acha bom. O diabo acha bom porque o diabo sabe que vai sofrer com ele se a pessoa não se arrepender e não obedecer. É necessário se arrepender, obedecer, buscar ao Senhor, buscar o Senhor enquanto está vivo, clamar ao Senhor, orar, jejuar, se consagrar, se preparar enquanto está vivo, né? Se vestir, ser vestido do poder de Deus enquanto está vivo, porque depois que morrer, a Bíblia diz, né? Lá em Daniel capítulo 12, nós vemos ali que a palavra de Deus diz lá logo no começo do capítulo, vocês podem ler, irmãos e irmãs, que diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despesa eterna. Então, irmãos, vocês ficam vigilantes. Olha o que Jesus disse no Evangelho, olhai, vigiai e orai. Entendeu, irmãos? Porque o diabo sabe que resta poucos dias para ele,
E ele quer trazer prejuízo para Deus, ele quer trazer prejuízo desviando as almas dos caminhos do Senhor Jesus, né? Então o diabo ele ofende a Deus aí, quando ele desvia as almas do caminho do Senhor. João 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, olha o que Deus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muita gente diz aí, tem pessoas que falam, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim, o caminho que leva a Deus é só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, não é todos os caminhos que levam a Deus, amém? O único que leva a Deus é Jesus, é aquele que veio e morreu na cruz do Calvário, né? Na verdade, Jesus disse, esse templo, que é ele, Jesus, né? Vocês derribam ele e ao terceiro dia eu levanto. Então, ninguém consegue matar Deus, né? Fisicamente, ele ficou ali, né? Ele ficou 3 dias no seio da terra, né? 3 dias ele ficou naquele túmulo lá, empestado, se não fala mal de Arimateia, né? Emprestou o túmulo para ele, emprestou, porque Jesus ele foi necessário ter esse túmulo para pôr ele dentro lá na rocha, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele ficou lá 3 dias, ao terceiro dia ali Jesus ressurgiu, Jesus ressuscitou, né? Vieram os anjos do céu e ali tiraram a pedra. Aquela pedra era colocada para alguns soldados, uma pedra muito pesada, né? E tinha os soldados guardando ali o túmulo. E aí Jesus, né? Deus, nós vemos que Jesus como diz a palavra, ao terceiro dia, ao terceiro dia eu levanto. Então ele levantou. Eles derrubaram, né, o templo físico, né, e Jesus foi para o túmulo morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como ele tinha falado antes. E aí nós vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, irmãos e ouvintes, ela não mudou e nem mudará. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não mudou. Quem tem mudado é as pessoas, né, os homens. Quando se fala homem, é homem e mulher, né? Quando se diz homem, é homem e mulher. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo Nazareno, ele ressuscitou, e aí foi visto aí por os dois no caminho de Emaús, dois no caminho de Emaús estavam lá conversando entre eles, e Jesus apareceu no meio deles, não conheceram, só conheceram quando Jesus pegou o pão lá na casa, e levantou aos céus e agradeceu pelo pão, aí eles conheceram e Jesus saiu do meio deles. E aí nós vemos, irmãos, que Jesus já estava no corpo de glória, um corpo glorioso, ele passa numa parede, na rocha, no mar, em qualquer lugar. Jesus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é onisciente porque sabe de tudo. Onipresente, ele está presente. E onipotente, todo poderoso. Quando ele ressuscitou, irmãos e ouvintes, ele falou, todo o poder foi me entregue em minhas mãos no céu e na terra. Então nós vemos que Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus são 3 deuses. Deus é 3 faces. É Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Divino Espírito Santo. Como eu vou falar para vocês entenderem. Quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, ali então Jesus estava sendo batizado por João no Rio Jordão, aí o Espírito Santo veio na forma de uma pomba, pousou sobre Jesus e uma voz bradou do céu, esse é meu filho amado em quem me compraz. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para vocês que realmente nós estamos nos últimos dias, já está com mais de 2000 anos que Jesus esteve nessa terra, mais de 2000 anos, ele prometeu de voltar um dia. E eu quero dizer para vocês que a qualquer momento ele pode voltar, que ele não deixou registrado nem um dia nem a hora que vai voltar. Ele vai pegar muita gente de calça curta, porque no arrebatamento da igreja vai ser arrebatado só se estiver ligado na videira verdadeira. Jesus Cristo ele vai vir buscar um povo zeloso, especial de boas obras, está registrado em Tito, capítulo 2, versículo 14, se não fala memória, o irmão pode ler na Bíblia aí. E aí nós vemos, irmão, que existem 2 igrejas, a igreja visível e a invisível. A igreja visível vai ficar invisível e a igreja do Senhor Jesus vai subir. E nós vemos pelas estatísticas, nós vemos que vai ser salvo 50% da humanidade. No tempo de Noé, meus queridos irmãos e irmãs, foi salvo quantas pessoas no tempo de Noé, do patriarca Noé? Foi salvo apenas 8 pessoas, né? Cã, Sem, Jafé e também as 3 noras de Noé, não é? E Noé e a esposa. Se os irmãos verem 3 mais 3 dá 6, né? A conta fechadinha 6, 3 com 3, 6, 3 mais 3, 6 e mais 2, o velho e a velha, né? Noé e a esposa, né? Aí então nós vemos, irmãos e irmãs, que aí foram salvos apenas 8 pessoas na arca, né? E aí na arca, hoje, irmãos, eu quero dizer